Sejam bem-vindos ao Faithful Talk BR. Fala, nação Faithful! Estamos aqui para mais um Faithful Talk BR, o seu podcast sobre o 49ers do Brasil. E hoje aqui para acompanhar temos o André. Tá na hora de chamar ele. A Quest for Six! Pedro Lopes. Fala, galera. Se tem uma boa notícia pro Saleh, é que ele não vai perder o cabelo para saber o que fazer com essa defesa. E uma convidada mais que especial, a Bárbara, ADM do 49ers Mil Grau. O Saleh não precisa de cabelo, porque ele é o maior coordenador defensivo da história de São Francisco. Bom, e para fechar a mesa de hoje, eu, o host da semana, Glaucio. Em terra de RB, quem tem CMC é rei. Antes de mais nada, vou pedir a ajuda dos nossos ouvintes para seguir a gente nas redes sociais aí no X e no Instagram, além do Spotify e do YouTube. E para começar hoje, falaremos um pouquinho sobre o Sunday Night Football entre San Francisco 49ers e Atlanta Falcons, onde houve vitória dos Niners de 20-10, com imposição do jogo corrido e uma masterclass de Kyle Shanahan e Robert Saleh. E aí, rapaziada, o que vocês me dizem sobre esse jogo? Quais são os principais pontos aí que vocês acharam que vale a pena destacar já de começo? Cara, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que o jogo corrido finalmente entrou, né? Com a volta do Kittle aí, muita gente falando que não é o Kittle, mas é o Kittle. Todo mundo fez o seu papel. E Mac Jones 4-1. E eu já sabia, viu? Falei no episódio anterior que ia ser vitória. Fui questionado, quase hostilizado aqui. Mas quem sabe, quando eu sabo, eu sabo. Eu acho que a gente pode começar aqui falando sobre um pouquinho do ataque já, né? Focar um pouquinho no CMC, que para muita gente foi o nome do jogo, né? O cara teve 129 jardas de corrida, né? Em 24 tentativas, 2 touchdowns corridos, né? E 72 jardas em 7 recepções. Então o cara teve um jogo consistente novamente, né? Entregando aí. E como o Pedro falou, boa parte desse desempenho se deve à presença do Kittle em campo, né? Bom, e o que eu achei interessante desse jogo, e falei, né, tô brincando sobre o jogo passado, eu também estava morrendo de medo dessa partida, eu apostei que o 49ers ganharia, mas como torcedor mesmo, porque objetivamente era um time que, acho que eram times equivalentes, assim, em termos do que tinham mostrado durante a temporada, e eu lembro que a gente chamou a atenção que a chave para ganhar esse jogo era aproveitar a defesa deles contra o jogo corrido, que era uma defesa com vulnerabilidades, ao contrário da defesa deles defendendo contra o passe. Eu acho que isso foi o ponto mais interessante dessa partida. O Shanahan com certeza ouviu o nosso programa antes de montar o plano de jogo e decidiu fazer aquilo que a gente estava esperando desde a semana 1. Na verdade, que a gente estava esperando desde o ano passado. Né? Um jogo de imposição dos 49ers pelo chão. Mesmo a vitória contra o Rams, eu achei que foi uma vitória que dependeu mais do Mac Jones passando a bola do que correndo com o McCaffrey. E agora a gente finalmente está vendo a cara do São Francisco 49ers, que a gente aprendeu a gostar, a gente aprendeu a criar boas expectativas junto com o Kyle Shanahan. E sobre isso até, André, a gente teve um começo meio ruim, né? A campanha não andou, a gente sofreu um sec já de começo de jogo, sofreu uma pressão ali com o calouro, né? O Conor Kobe não suportando a pressão. A gente teve a bola devolvida e depois teve uma outra campanha também que não rendeu. E, tipo assim, quando a gente começou a impor um pouquinho mais o jogo é que as coisas começaram a funcionar, né? Nesse ponto aí, como a gente comentou já, sobre a importância do Kittle, tem uma estatística muito boa, né, Pedro, sobre isso aí, né?
A gente teve a estatística lá que o Kittle, quando ele estava em campo, a gente teve 28 carregadas, né? Isso aí são dados do Next Gen Stats da NFL. Foram 28 carregadas, 151 jardas, 2 touchdowns e uma média de 1,4 jardas antes do contato. E ele fora do campo foram 6 carregadas apenas 12 jardas e uma média de menos 2,1 jardas antes do contato. Assim, isso não é só o Kittle, né, no sentido de ele fazer essa mágica toda, porque a gente teve alguns outros dados também da PFF falando que a gente teve vários desempenhos muito bons de skill players nos bloqueios, mas funcionou. O importante é que funcionou. O Kittle ele foi para o jogo com o que falaram antes do jogo é que ele era com limitado, ele não ia ter um snap count definido. E ele ficou só para bloqueio, né? Ele não teve nenhuma recepção. E, de fato, isso ajuda bastante. E a gente conseguiu ver isso tanto nos stats quanto no teste do olho mesmo na hora do jogo. O Kittle, ele traz todo mundo junto com ele. Ele é aquele tipo de jogador que quando ele tá em campo, ele inspira todo mundo que tá em volta. E aí você começa a ver um jogo que o Juszczyk, que tava caindo pelas tabelas nas últimas rodadas, voltou a ter bloqueios importantes. A gente vê o Luke Farrell, que foi contratado para ser esse tight end bloqueador dos Niners, e ele tava indo super mal, não tava desempenhando bem, bloqueando, e foi bem nesse jogo. Então vai juntando uma coisa na outra, né? Assim, acho que a presença do Kittle traz essa atitude assim nos bloqueios, porque ele mesmo fala, né, que ele adora que se ele ficar sem receber nenhum passe para ele tá tudo bem, porque ele gosta de fazer esse jogo físico dos bloqueios e tudo mais. Então, cara, a diferença do ataque com ele e sem ele não é só esse ano, não é só esse jogo, é sempre. A gente já viu isso muitas vezes quando ele teve fora. Felizmente, né, ele acaba tendo bastante problema de lesão. A gente viu isso várias vezes, mano. Ele volta magicamente, né? Parece que é mágica, o ataque volta a funcionar no jogo corrido. E esse jogo foi mais uma prova, né? O cara é muito bom. Falta ainda ele ter uma intimidade um pouco melhor ali com o Mac Jones, se o Purdy não voltar, né, pra ser esse cara que vai receber passe também, porque ele puxa a marcação e é um ótimo recebedor, mas ele já voltou e já teve um impacto meio imediato, né, ofensivamente. E adicionando que Luke Farrell, o tight end bloqueador, teve a maior nota da PFF do Olha lá. nosso time, 90,8. E assim, a Bárbara falou essa questão do Kittle, né, ter uma presença de capitão, e eu acho que era uma coisa que estava faltando nesse ataque, né, nesse time em geral, porque o Purdy, que é um dos capitães, não tá jogando, o Trent Williams estava apagado, e o Kittle tem essa aura mesmo, né, ele impacta o time. Você vê o Fred Warner, que não jogou, estava lá no estádio, estava no campo com o patinete dele, e isso faz diferença na hora do jogo. E essa vibe do Kittle, se eu não me engano, tem um vídeo do Kittle contra o Falcons em outro ano que ele bloqueia o cara e passa por cima e ele tem uma risada maníaca deitado no chão. De coringa. De coringa. E é isso, o cara tem gosto do bloqueio. Ele ama fazer isso e é aquilo, é ajudar o time. E futebol americano é um jogo onde as coisas funcionam de forma muito sistêmica, né? Às vezes um pequeno detalhe faz toda a diferença. É um bloqueio que o Kittle faz bem e faz melhor do que todo mundo que estava ali, já pode ser a brecha para um gap que o McCaffrey ataca, ganha velocidade. Eu achei que foi muito isso, assim. Tanto que é impressionante, mesmo nas corridas. E assim, só para destacar, o McCaffrey teve uma média de 5 jardas por carregada. Que ele vinha com o ataque dos 49ers vinha com uma média de 3.2, 3.1, que é muito pouco, né? Mesmo nas jogadas em que o McCaffrey corria para o outro lado, o Kittle bloqueava fora de onde o McCaffrey estava atacando o gap. Parece que, sei lá, né? Tava fazendo a diferença mesmo, né? Gerava um efeito ali tanto nos bloqueadores quanto na defesa. Talvez a defesa ficava mais receosa e deu tudo certo, cara. Foi impressionante. É que só a presença do Kittle, você libera outros jogadores a fazerem outras coisas, né? No caso do Juszczyk,
Por exemplo, ele teve o jogo até agora na temporada em que ele teve mais motions. Então ele foi usado para dar uma disfarçada nas corridas e você consegue abrir mais o leque, né, de opções. Quando você tem um cara do calibre do Kittle ali, você usa o use check para outras coisas. Você tem o Luke Farrell, você tem os outros bloqueadores, né? Então, quanto mais opções, melhor é para você trabalhar o seu jogo corrido, né? Tanto é que funcionou tão bem como deveria, né? E para a gente continuar um pouquinho sobre isso, a gente falou sobre a importância dos outros jogadores, acho que a gente já pode falar um pouquinho também sobre a nossa OL, né? Que a gente teve um problema com o nosso center, né? O Brandel, que se machucou no segundo quarto, né? E a gente teve a entrada do Matt Hennessy. Lei do ex. Lei do ex aqui, É verdade. tá? Já ele teve um jogo consistente e eu acho que ele jogou com um pouquinho de raiva mesmo, porque ele estava fazendo bloqueios assim absurdos. Tanto é que teve um touchdown do CMC, o segundo touchdown, que ele pega e puxa o cara para dentro da endzone, assim. Então ele estava com gás a mais, né? Ele não permitiu nenhum sec, só permitiu apenas uma pressão, né? Teve um pass block de 79.2 de grade e um run block de 64.1. Então, já pergunto para vocês aí, vocês acham que o Brandel vai ficar de fora depois que voltar? Como é que é? Cara, eu acho que, assim, quando a gente fala de jogador de nível da NFL, e, assim, sendo sincero, com o center ruim que a gente estava, né? O Brandon, ele não estava indo muito bem. Não é difícil de um cara que está na reserva, no practice squad, chegar e tomar o lugar dele, né? O Shanahan, ele é muito chato com o center. Ele quer que o center tenha um domínio muito grande do ataque, sabe? Ajudar o pessoal a alinhar e tal, e leitura para snap. Mas, assim, não estava num desempenho muito bom. Então, eu não duvido que ele corra risco aí de virar reserva, o Brandon. Ele é um queridinho do Shanahan, né? Tanto é que o Shanahan deu uma entrevista falando que ele espera que o Brandel se recupere logo, né, e tal. Eu acredito que ele não vai perder a vaga de cara, assim, né? Mas fica aí já a pulguinha atrás da orelha, né, André? Eu acho que eu concordo com o Pedro. A questão tudo bem que a gente não tem um center de elite, né? Na real, a gente tem uma linha ofensiva que toda semana a gente traz algum questionamento, embora nessa vitória eles tenham tido um desempenho muito sólido, né? Tanto bloqueando para o jogo corrido quanto defendendo contra o passe. E eu acho que o Hennessy ele vai seguir. Eu acho que o Brandon, a não ser que o Brandon esteja tudo bem no domingo, mas enfim, eu particularmente Eu acho gostaria que de ver o não, André, Hennessy. porque ele deve ficar pelo menos algumas semanas fora aí com essa lesão de hamstring, né? Então, acredito que pelo menos mais umas duas semanas aí teremos o Hennessy como center. Exatamente. E acho que é uma boa, né? Ainda bem, tomara que ele continue tendo boas performances. A gente sabe que essas coisas, o L dos 49ers costumam oscilar, né? Às vezes fazem um jogo muito bom, depois fazem um jogo mais ou menos. Mas, de modo geral, acho que a minha avaliação para a OL nessa partida foi muito boa. Eu não estava esperando, e inclusive defendendo contra o, o passe, considerando que a defesa o pass rush do Falcons é um pass rush muito bom, mesmo que eles tenham jogado com alguns desfalques, mas eu achei que foi muito sólido. Inclusive, a gente, claro, né, com méritos, coloca essa vitória nas contas do Christian McCaffrey, mas o Mac Jones fez um jogo sólido também, né? O Mac Jones, acho que ele teve aquela interceptação, mas ali não foi. Embora ele poderia ter posicionado melhor a bola, mas né, não era para o Jennings dropar, né? E acho que ele converteu terceiras descidas muito importantes. Talvez a mais importante do jogo foi ele não, passou, podia ter ficado 5 segundos com a bola ali. A OL estava protegendo muito bem ele. E parabéns para os caras, né? Acho que é um diferencial. Foi um diferencial desse jogo.
Não, e só para pontuar duas coisas aqui sobre a OL, a gente cedeu 6 pressões no total, né? E um sec foi cedido pelo Pune, né? E uma coisa interessante também, a gente teve uma recepção de um OL, né? O Kobe recebeu para menos uma jarda, numa jogada interessante ali, né? E rapaz, aquela jogada foi sensacional, porque se ele não segura aquela bola, pelo replay a gente vê que ela seria interceptada, cara. É. Ele A foi, bola fica assim, pipocando ali. ele mandou muito bem ali. Eu acho que no início eu achei que ele tinha feito uma cagada ali, mas não, ele fez bem. Você diria que ele já E jogou melhor que o John Jennings? Eu ia fazer esse gancho, porque assim, o André até comentou da interceptação, mas assim, tem bola que o quarterback ele arrisca, ele coloca numa posição ruim, rebate na mão do wide receiver e vem uma interceptação. Mas essa interceptação do Mac Jones, essa assim, é zero culpa do Mac Jones e total na conta do Jennings. O Jennings, a Também bola acho. estava na mão dele, ele espalma a bola, né, para um recebedor que mal estava na jogada, para um defensor que nem estava na jogada. Então, assim, o Jennings parece que ele tá meio frustrado essa temporada. Ele tá tentando, mas tá dando tudo errado para ele. Ele foi. É que, mano, esse tipo de passe, ou você garante que você vai fazer a recepção, ou você joga de cornerback. Dá um tapa na bola pro chão. Agora, É você isso. ficar pipocando a bola, jogando peteca e deixar no ar assim, não dá. Vê que não foi. Tanto que bate uma vez na mão dele, na segunda ele não tem que tentar pegar a bola, ele tem que dar um tapa no chão, pô. Tinha um cara em cima dele. Para mim fica Aí ele claro, assim, vai. ele meio que fica com receio do tackle, né? Me parece, né, Bárbara? Nossa, é muito, muito. Foi muito nada a ver. E aí, tipo, numa dessa, a galera começa, porque o Mac Jones, não sei o quê. Pô, botar a culpa no quarterback num lance desse. E aí você vê. Depois, o Mac Jones faz aquele passe pro Robinson lá. Um puta passe no colo dele, cara. E o cara não consegue fazer a recepção. Ali não pode, né? Tipo, como que você fala que é o quarterback que não tá fazendo o time andar? E aí, cara, a gente tá todo mundo muito limitado, tanto que você olha quem tá fazendo as recepções é o Christian McCaffrey, né? Tá correndo, tá recebendo, tá passando, tá fazendo tudo. Então, eu acho que os nossos wide receivers, falando dessa parte mais do ataque, eles precisam dar também, né? Gente, vão ficar. Quem que é? Vai ficar dependendo do Rick Purcell, que é um cara que tá no segundo ano, que tomou um tiro e tá todo lascado. A gente vai depender do cara, pô. Não dá, gente. Tipo, esses caras. O Jawan Jennings, Kendrick Bourne, que até, né, nos últimos jogos tinha ido bem, esse jogo ficou meio desaparecido. O próprio DeMarcus Robinson, cara, no jogo lá contra os Bucks, a mesma coisa. A bola vem pra ele é incapaz de fazer uma recepção, cara. Não tem como a gente ter que ficar dependendo de um cara que é quase o Hulk, não jogou a temporada inteira passada, essa temporada jogou 2, 3 jogos e tá fora e achar que ele é o salvador da pátria, sendo que tem um monte de marmanjo já de 30 anos de NFL que não consegue pegar um passe. A gente até Aí bota a culpa no coitado do Mac Jones, que já é um coitado, ainda ficam cobrando os bagulho dele e acabou, né? A gente até no grupo, o André, acho que deu uma cornetada no Mac na hora desse passe aí. E porque ele tinha o check down Isso é verdade. no Juice? Era o Juice que tava? Acho que era o Borne. Talvez eu não lembro. Ele tinha o check down pra first down ali, ele tinha. Só que, cara, o cara tava livre. Livre. Era só ele pôr a mão na bola e pegar. Ele não precisava mais nada. Ele nem precisou se mexer quase. Tipo assim. A bola foi no colo dele. Não dá. O cara não pode fazer isso. Ele é uma decepção, né? O Robinson era um desses wide receivers que eu achei que entregariam alguma coisa depois, quando ele voltou mesmo, né? Teve aquela suspensão. Ele fez uma boa pré-temporada. Os reports no training camp pareciam que ele era um cara que estava sacando, mas, pô, não fez nada, né? Na verdade, pelo contrário, tá atrapalhando, né? Nessa jogada do Mac Jones. Na hora do jogo eu achei que o Mac Jones podia ter sido mais conservador pelas circunstâncias, mas não, cara, o passe foi excelente, o passe foi muito bom. Acho que ali qualquer wide receiver da NFL mais ou menos com condições ali teria agarrado aquela bola, pelo amor de Deus. E o que a gente pode... Pode falar, Pedro. Eu ia falar que
O Titans cortou o Tyler Lockett. Ele tá longe de ser o exímio recebedor que já encheu o nosso saco. Mas nesse time aí, dependendo do Ayuk e do Pearson voltar, eu acho que encaixa um veterano aí que vai ter poucas recepções, vai fazer o papel que o Robson deveria fazer, né? Mas um pouco mais confiável. Ele não estava sendo muito acionado nos Titans, mas também não é Também é os é aquela Titans, coisa, né? né? Isso, é os Exato. E pelo menos o nome ele tem, né, pra chamar uma marcação, ou pelo menos entender o que acontece. É um cara que é veterano na liga e sabe E no ler mínimo defesa, é etc. aquela experiência para passar pra molecada, né? Os mais novos. Um cara que Certo, vai mostrar o exatamente. caminho da coisa, né? E assim, pra gente falar mais um pouquinho sobre ataque ainda, eu queria puxar o assunto Kyle Shanahan. Cara, o que esse cara tá fazendo é discutível pra Coach of the Year? Cara, o Shanahan já devia ter ganhado o Coach of the Year algumas vezes, né? Começa por aí. Mas sempre boicotam ele nesse aspecto. Mas esse ano, o que ele tá fazendo, cara, o time. Olha o que tá acontecendo com o Baltimore Ravens. Que tá todo bichado também, cheio de lesão. Os caras Derretendo, né? estão praticamente fora já, não tem o que fazer. Tá fora. Tem algum outro time que também que tá cheio de lesão que também O, não tá conseguindo. Que também não tá Commanders conseguindo nada. também tá feio. Também. o E Bucks, assim, Bucks, o próprio Bucks, né, que apesar de tá com o quarterback titular do cara fazendo a temporada de MVP e tal, mas, cara, tá sofrendo lá pra ganhar também os jogos. E chega o Shanahan com QB reserva, ficou sem o seu principal recebedor, os dois principais em algum momento ficou sem os três principais recebedores, tava sem o seu tight end, a defesa tá sem os dois caras que, cara, o Fred Warner ao Pro vai ser Hall da Fama, Nick Bosa muito provavelmente também, e ele tá conseguindo fazer o time numa divisão difícil como é a nossa, que tem 3 times que estão 5-2, o time se manter competitivo. E mesmo os jogos que perdeu, teve chance de ganhar, né? sim. Contra os Bucks, lutou até onde deu ali, meio, né? Tentou ainda fazer alguma coisa, mas chegou no momento que já não tinha muito o que fazer. E contra os Jaguars teve o drive da vitória na mão, mas tava no dia que o Brock Purdy tava completamente louco de metanol. Mas, cara, o Shanahan, eu acho que assim, a competição com ele, eu acho que é com o cara do Colts lá, né, talvez, assim. É o Shane Mas, fora Steichen. isso, eu acho que seria uma sacanagem, assim, se Fornars for pros playoffs, por exemplo, e o Shanahan não tiver ali top 1, top 2 na votação, é sacanagem. Assim, a gente fazer um exercício assim, que geralmente a gente fala, o time tá sem essa pessoa, mas se a gente pega um time aí que tá no meio da tabela, e se a gente falar, esse time adquiriu agora Nick Bosa, Fred Warner, George Kittle, Rick Pearson, Brandon Ayuk, e se falar que um time adicionou tudo isso, você fala, esse time vai ganhar um Super Bowl, não tem condição, né? Mas mais uma vez eu acho, né? Eu fiz até uma brincadeira uma vez, mas eu acho que o Shanahan ele vai perder o Coach of the Year pro Daniel Jones de novo, porque o Brian Dabble ganhou o É Coach of the verdade, pode Year com crer. aquela história de comeback play, o Daniel Jones agora joga, e o cara foi cortado do Giants, agora tá lá no Colts, e o Colts ninguém esperava que o Colts ia ser o que tá sendo, né? E com o Daniel Jones lá. Então, assim, acho que é uma história que vem demais do que, ele conseguiu É, ganhar com o time lesionado, né? Eu também acho. Também acho que o Stachin tá à frente do Shanahan, mas ele tá fazendo uma temporada à lá 2021, né? Também tinha um time todo lascado de lesões e muita controvérsia, e conseguindo ganhar jogos ali em momentos importantes, né? Nessa temporada, eu que acabei me tornando um crítico do Kyle Shanahan, eu acho que ele tá indo muito bem, de verdade. Esse jogo foi um jogo que ele preparou perfeitamente. Não era um jogo fácil, assim como o jogo contra o Rams.
E mesmo nas derrotas que o São Francisco teve, foram derrotas circunstanciais. E outros técnicos, outras comissões seriam com certeza a coisa já teria desandado há muito tempo. Uma característica que eu li essa semana interessante sobre o Kyle Shanahan, eu não sei se foi o Richard Sherman, é algum desses caras assim que tem contato, já jogou com ele, falando, né, que a forma como o Shanahan se comunica com os jogadores ali, o papo de vestiários, as reuniões, é, ele mesmo que ele não pareça assim ter a energia do Dan Campbell, do Sirianni, né, que é péssimo, né, como ser humano, eu acredito, mas nem tanto. Depois do jogo aqui no Brasil, eu comecei a gostar mais dele. Mas o Shanahan parece ser um cara mais na dele, mais calado, mas parece que os jogadores adoram ele. E no cara não fica 10 anos na NFL sem ganhar um Super Bowl, mesmo tendo chegado lá. Pelo contrário, os caras que chegam, não ganham e não seguram o rojão assim nas próximas 2 temporadas, eles saem fora. O time fica pistola. Eu achei que isso aconteceria depois de 2024, mas parece que não. Parece que ele ainda consegue inspirar os jogadores, a franquia se mantém de pé. Eu ia até comentar isso quando a gente estivesse falando da defesa, mas eu li, eu não lembro exatamente quem no Twitter falando, mas a história do Shanahan conversando com os linebackers que seriam Sim, titular, né, eu vi isso também. nesse jogo agora. E ele conversando com o Bethune lá, que assumiu um papel muito importante no time, né, que é o middle linebacker, né, o cara que tem que ler a defesa ali. Diz que ele colocou, né, o vídeo do Fred Warner calouro, Sim. camisa 48, que é a mesma do Bethune, falando assim, ó, se eu tivesse assistido ele no primeiro ano e você, eu teria escolhido você no lugar dele. Mas isso seria um erro. É. Agora Mas ele foi a lá professor Luxemburgo, né? Meteu uma é, Ai. preleção. Porra, mas aí eu vou falar, como que não inspira, cara, ouvir um negócio desse? É, é, Foda, exatamente, esse é e o foda. aí, ponto, né? e aí ele termina falando, né, e esse cara vai ser um Hall of Fame, e você também pode ser. Então, assim, Eu vendeu estaria pronto pra o derrubar uns sonho. 3 muros, mano. Aqui, ó, no peito. É verdade, cara. Porra, não tem como. Muito bom. Ah, já aproveitar, vamos puxar então aqui já, vamos começar a falar da defesa, né? O que dizer sobre Robert Saleh? Esse careca mais lindo do mundo. Que homem. Que homem, Que homem. né? O que vocês podem me dizer desse cara? Porque eu só tenho. Meu coração fica quentinho só de pensar. O cara com uma defesa esfarelada. Ele tem apenas lá o Lenoir, que seria um cara agora né, dos mais velhos ali, e que não é aquele primor todo, né? Perdeu os 2 principais jogadores e essa defesa ainda produz. É uma coisa absurda, sabe? Eu não sei o que dizer mais. Cara, eu tava mais empolgado pra falar da defesa do que do ataque, porque assim, as coisas que eu vi no jogo que o Saleh fez me deixaram empolgado, porque assim, tinha uma fama que o Belichick devorava calouros, né? E deixava as pessoas apavoradas. E o Saleh ele fez algumas coisas. Primeiro, os alinhamentos que ele fez de DL, se vocês repararem no jogo, o primeiro snap do jogo ele coloca 5 DLs. Ele fazia isso às vezes no Jets. Ele coloca 5 DLs, o quarterback já fica maluco. Depois ele vai e coloca 3 DLs, e aí eu não sei nem se eu posso chamar de blitz, porque o Bethune que vai rushar o quarterback pelo meio, e depois ele coloca 3 DLs muito para a direita e um na esquerda, parece que tá até faltando DL na hora que você tá vendo na televisão. Isso deixou o Penix maluco, né? E assim, o que ele bloqueou, o que ele focou o jogo no Robinson, né? Um running back que tá aí cotado para um dos melhores do ano. Depois a gente pode falar dos status, até separei algumas coisas, mas foi o pior jogo dele da temporada. Não, ele fez. Montou um esquema muito bem preparado para o jogo corrido, né? Segurou o Bijan e forçou o Penix a soltar a bola ali. Mas, tipo assim, teve um ponto também que a gente conversou sobre, né, Pedro?
que foi a hora que ele sacou o nickel e colocou o Chase Lucas, né? Exato. Que teve um Uhum. desempenho também sensacional. O cara fez uma das jogadas, eu acho que principais ali da defesa no jogo, né? Aquele PBU em cima do Drake London, né? Que quase ainda ele pega, mas graças a Deus não segurou. Então, assim, só elogios, né? Para o desenvolvimento do jogo aí do Saleh, né? E o Chase Lucas, né? Ele quase teve uma pick six aí, porque se tivesse feito aquela interceptação, provavelmente seria uma pick six. Ele falou depois do jogo que quando ele viu o motion do cara do Falcons, ele falou: o Saleh tinha me mostrado essa jogada, então sabia o que era. E aí ele pula na frente do atacante, né? E aí fica fácil para ele, no caso foi um pass deflection, mas para ser uma interceptação ali foi quase. Foi. Eu acho que tem duas coisas que o Salah fez nesse jogo que mudou tudo. A primeira, óbvio, cara, parou o Bijan, né? Teve lances, cara, muito legais de ver do Bethune, com aquela atenção que tem no gap ali pra parar o running back. Em alguns momentos dava pra perceber ele ali muito que aquilo que a gente tá acostumado que o Fred Warner faz como ninguém. E o Robert Saleh conseguiu, cara, parar o Bijan tanto no jogo aéreo quanto no jogo corrido e falou pro Michael Penix assim, cara, você tem que lançar. Você vai ter que passar a bola. E ele não estava conseguindo fazer isso, né? Um cornerback que tem algumas limitações, para não chamar de bagre, mas tem algumas limitações passando a bola, né? Ele ainda, óbvio, né? Tá no segundo ano aí e tal, tudo mais, mas é um quarterback que tem problemas de leitura, ele é muito devagar, tem problemas de precisão no passe também. Em alguns momentos ele tinha alguns jogadores abertos e ele não conseguia fazer o passe chegar, enfim. Tava parecendo meio assustado, né? Parece que a defesa dos 49ers assustou ele. Isso que tava sem o Nick Bosa, sem o Fred Warner, imagina com eles. Mas ele tava meio assustado. E a segunda foi isso que o Glaucio falou, né? Ele saca um linebacker, que a gente começa o jogo jogando na base, né? Com 3 linebackers, e aí, em determinado momento, ele tira e bota o Chase Lucas, e a gente começa. Eu acho que foi muito também por necessidade, em alguns momentos, porque quem tava entrando era o. Chegou um momento que tava entrando o Darrell Luther Jr., aí o Renardo Green machuca, eles Sim. tiveram que dar uma mexida ali. E aí entra o Chase Lucas, que, cara, a gente deu uma zoada, né? Ah, o Leão de Precision, não sei o que lá, só joga na Precision, até agora não apareceu. Até o Luther Jr. tava na frente dele no roster, né, e tal. E aí ele entra, cara, e entra bem, né? Ele é um cara que ele é muito físico também, né? Ele é muito rápido, já tem algum tempo de NFL, então ele consegue ler bem as jogadas, tem uma inteligência ali, né? Ele compensa talvez a falta de técnica dele com essa inteligência de jogo, de saber onde tem que ir e tal. E o exemplo lá que ele mesmo fala, né? Eu vi a jogada antes, eu sabia o que ia acontecer, né? Então, isso deixou o ataque dos Falcons anêmico, cara. E era um ataque que tinha ganhado do Buffalo Bills uma semana antes. Exato. E chegou aqui, o Bijan Robinson não conseguiu 100 jardas, sabe? E nem perto disso. Sim, foi apenas 92 jardas, Chegou, né? Totais. Pois é, chegou com Michael Penix, não conseguiu fazer nada. O Drake London ainda teve algumas boas recepções, né? Jogou até que foi bem, mas assim, nada que fizesse o 49ers entrar em pânico. Acho que o principal ali deve ter sido o Pitts, né? Que acabou tendo algumas recepções boas, que eu já tava me irritando. Eu falei, não é possível que contra a gente o Kyle Pitts vai virar gente. Muito em cima do Green, né? Foram, acho que 3 Foi. recepções em cima do Green. Foi. E aí foi louco também que no começo do jogo tava entrando umas screens, né? E aí depois acabou, cara. Eles não conseguiram mais. Foi uma coisa que foi ajustada durante o jogo também. Ajustaram e acabou mesmo. Verdade. Acabou, não rolou mais. Depois o pessoal tava conseguindo ler já, os linebackers, tava todo mundo lendo as screens. O próprio Michael Williams tem um momento que ele lê perfeitamente uma screen e ele para por a Tyrande, jogada. né? Isso, então assim, você vê que a defesa, apesar de ser uma defesa muito jovem, com muito jogador que tá jogando só pela primeira vez a NFL, é uma defesa que tá sendo bem treinada, que os jogadores sabem o que fazer, a hora que tem que fazer,
e estão executando bem. Tomara que continue assim. Infelizmente perdemos o Bryce Huff por lesão, mas espero que a execução do time, enquanto a execução estiver bem, isso vale para o ataque e para a defesa. Quando a execução estiver boa, não interessa quem tá lá, Exato. tem que executar bem. O Mentalidade, ataque, cara, a gente tava mentalidade, né? vendo. Exato. Next man O up. ataque a gente tava vendo a execução ser mal feita, cara. O jogo era chamado e a execução era mal feita. A jogada tava ali, só que o cara perdia o bloqueio, o outro trupicava no amigo. Eles mesmo se batia no meio do campo e não conseguia fazer a recepção. E agora a gente viu nesse jogo um time diferente, um time que tá executando bem as coisas. É isso. Aí perdemos o Huff aí, né? Dizem que talvez só por 2 semanas, mas ele estava no caminho para ter a temporada da vida dele. E os melhores números que ele tem colocado, proporcionalmente, né? E só para não ficar devendo aí as estatísticas do Bijan Robson, de jardas, né? Jardas totais foi o pior jogo dele, ele teve 92 jardas, e os outros jogos ele estava tendo 238, 181, 168, então assim, mais que o dobro, né? E ele também estava tendo muitas big plays. A maior play que ele teve contra a gente foi de 15 jardas. No último jogo contra o Buffalo, por exemplo, ele teve um lance de 81 jardas. Contra os Commanders, 69 jardas. Então a gente não permitiu big plays. E a gente deu assim, né? O Falcons é um time meio esquisito, mas o Saleh deu aí a receita de ganhar do Falcons. É marcar o Bijan 24/7 e aí deixar na mão desafiar o QB deles. Falando sobre essa performance, acho que um outro jogador que eu tenho achado assim, interessante como ele tem se desenvolvido é o Alfred Collins. Por mim, com base nos jogos que ele jogou até aqui, né? Eu acho que ele está fazendo um papel. Se fosse para colocar o Collins ou o Williams lado a lado e perguntar quem foi a 10ª escolha geral do draft, foi o Collins ou o Williams? Eu colocaria o Collins. Eu acho que o Collins está se mostrando um cara mais pronto. E os dois têm assim, valências semelhantes, né? Tudo bem que o Williams tem um upside como edge rusher mesmo, mas em campo eu estou gostando de ver mais o Alfred Collins. Eu acho que ele está contribuindo mais. Não que o Williams esteja jogando mal, o cara seja bust, não é isso. Mas vale a pena falar dele, né? É um jogador que chegou e já está fazendo jogadas, todo jogo ele faz alguma coisa. Para te ajudar nessa, André, a gente gerou 22 pressões e 2 saques nesse jogo. E o Alfred Collins é o terceiro com 3 pressões. Ele só fica atrás do Sam Okuani Nonu, sobrenome perfeito. E o Huff, né? Os dois com 5 e um sack cada um. E o Alfred Collins vem em terceiro ali com 3 pressões, né? O Michael Williams, ele tem uma pressão. Mas assim, eu acho que o Michael tá jogando muito bem, tá? Ele tem... Dá pra melhorar um pouco. Eu concordo. Ele dá pra melhorar um pouco em algumas situações. Mas ele... Cara, a gente se deu muito bem com esses calouros, tá? Eu não esperava já os caras terem um impacto de cara assim. Mas eles estão entregando, sabe? Estão entregando e, graças a Deus, né? Ainda bem, porque a gente precisa. Né? E ainda mais, vamos precisar mais ainda agora com essa lesão do Huff aí, porque vai dificultar um pouco pra gente. Aí a gente tá com só os leões do Practice Squad praticamente aí agora, né? Disponíveis. Sim. Pois é. Eu acho que a gente acaba que pela necessidade teve que jogar os moleques tudo pra jogar. E, cara, que jeito melhor do que um calor se desenvolver do que jogando, tendo snap, sendo titular, tendo. Sabe? É o melhor jeito, gente. Foi numa situação ruim que aconteceu, porque a gente acabou perdendo jogadores por lesão e tudo mais. Só que é a melhor forma, cara. Botar os moleques pra jogar. Ofensiva, defensivamente, é isso. Não tem outro jeito deles aprenderem a jogar sem estar em campo, sem ter vivência de jogo. E quando eles têm essa vivência de jogo, com um treinador que entende do riscado, o cara que prepara bem, e eles têm essa mentalidade, né, dentro do time, que aí tem muito a ver com a cultura dos Niners, né, que nos últimos anos acabou acontecendo de ter o próximo cara tem que estar preparado para jogar porque o time tá amaldiçoado e todo mundo se lesiona. E acabou criando isso dentro deles, assim. Eles conseguem entrar, tá todo mundo meio que sempre preparado para jogar. E aí, cara, pode acontecer do cara ser bagre, mas aí paciência. Não tem, isso aí não tem relação com o time. O cara é bagre, é bagre.
mas é muito importante eles estarem jogando, tendo snap Sim, e, cara, errando, sabe? E errando também, porque, cara, eles vai aprender, cara. A gente não tem nenhuma defesa que não cede big play. Não tem nenhuma defesa que o cara que o safety não vai chegar atrasado. Acontece com todo mundo, com os melhores safeties e com os piores também. Então tem que botar os moleques pra jogar. Óbvio que a gente fica puto com algumas jogadas, que o sim, cara tá a 10 quilômetros de distância do recebedor. Mas fazer o quê, cara? É isso. A gente tá cheio de Hulk aí, de segundanista, sem líderes na defesa, e essas coisas vão acontecer. Mas eu acho que a gente viu dá pra tirar coisa boa de praticamente todo mundo que tá na defesa sim. até agora. Eu só quero pontuar duas coisas pra gente encerrar a defesa aqui. É, parabenizar a mentalidade do Betune, assim, sabe? Porque imagina, você ter que substituir o melhor linebacker da liga. Deve ser um peso absurdo, né? E o cara teve 56 snaps, ele liderou o time em tackles, ele até brinca que ele fala assim que ele não se importa com tackles, ele queria o sec, né? Que teve o sec dele que voltou pela falta. Mas o cara liderou o time em tackles, ele errou apenas 3 tackles no jogo. Teve um tackle for loss, teve 4 paradas, teve uma pressão, sabe? O cara, tipo assim, ele jogou, ele vestiu a calça, assim, do Warner, acho que de maneira que eu não esperava, assim. Ele jogou muito bem, né? Então, méritos aí pra coaching staff, né, que ter preparado ele bem, e pro cara também que aguentou a pressão, né? E um outro ponto que eu queria destacar também, só assim, foi a bela pancada do senhor Mustafa, né, no Aljair, que deixou ele no chão lá. Que Quase matou o paulada! cara. Que paulada! Tipo assim, eu acho que foi digno de Ronnie Love e John Lynch ali. Os caras ficaram extasiados com a jogada, né? Foi bom, foi bom. Foi Cara, muito é bom bom. ter o Mustafa de volta, velho. Apesar, eu acho ele meio bagre em alguns momentos, ele dá umas bagreadas, mas ele é bom jogador, assim. Acho que ele vai melhorar ainda mais como safety. E ele é doidão, né, mano? Ele é. Ele é da pancadaria, ele quer quebrar todo mundo mesmo, não tá nem aí. E tomara que continue bem também na temporada, que querendo ou não, né, ele acaba se tornando um dos mais experientes Sim. do time. O Salé fala até, né? O Salé fala que ainda tem esses spots de safety ainda estão meio em aberto ali, né? Ele Sim. ainda não está definido. A gente tem 4 competidores ali pela vaga. Enfim. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho, coisa rápida assim, sobre o Special Teams, que é para pontuar o recorde da franquia que o senhor Ed Dinheiro Pinheiro, né, fez agora nesse jogo. São 17 field goals em sequência, né, para abertura de temporada. O recorde anterior era de 15, né, se eu não me engano, do Rob Gold, né? Era, isso. Então o cara já chegou. Cara, é tão bom, né? Não se preocupar. A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas dá um alívio no coração saber que tipo, o cara vai pra chutar e a bola vai entrar e acabou. Né? E como que esse cara tava desempregado, né? Porque ele tinha bons números. Ele. Não sei se ele tava machucado, não sei mesmo assim. Eu não. Sinceramente, a gente não corre muito atrás, né, de informação. Eu não me importo, André. A Eu não me NFL tem importo. dessas, né? A NFL tem dessas, né? Nem deveria se Kicker é a importar. posição. Eu sou a favor de acabar com o kicker, igual o pessoal do Fantasy. Não, mas Não só tem assim, mais kicker em jogo. é muito bom, né, cara? A gente não se preocupar mais com isso, né? Só pontuar aqui então que o cara Automático. chegou e é automático. Agora acabou. É aquele caso assim de, sei lá, você tá assistindo o jogo, aí está apertado, quer ir no banheiro, vai ter um fio de gol, Exato. um kickoff, alguma coisa, e foda-se, eu vou lá, já sei que vai fazer mesmo, então tá tudo certo. Eu já tô pegando a fama de hater de Special Teams. Eu vou fazer uma analogia, mas não extrapolem ela, porque senão não vai dar certo. Mas o Special Teams, ele é igual o Tony Cross, o que era o Tony Cross pro torcedor do Real Madrid. Ela é aquele cara que você sabe que, o Real Madrid ganhou. Provavelmente ele não fez um gol. Provavelmente ele não deu uma assistência.
O Real Madrid perdeu. Provavelmente não foi culpa dele, mas ele tá lá e ele tem que estar lá. Você não preocupa com ele machucar. Você não pensa, a gente tem que contratar alguém pro lugar. Ele só tá lá e você tá satisfeito com ele. E você toca a Isso é vida, né? Special Teams. E você toca a vida. É isso. Beleza. Só dar uma outra pinceladinha em um outro ponto que eu queria destacar, que a gente comentou, acho que o Pedro falou num outro episódio sobre a gente não ter um gunner eficiente, e nesse jogo a gente teve alguns lances do Malik Turner, né, que segurou aí, eles tiveram um retorno, acho que expressivo, e foi só. E o Turner estava em toda a jogada parando os caras lá, então vale mencionar aí o nome dele. Foi. Acho que o único retorno que deu foi o que deu touchdown pra eles, né? Porque foi até o meio do campo, basicamente. Mas o Turner foi muito bem, cara. Nosso Special Teams é muito difícil, né? Troca ano, vem ano e essa cobertura de punch, de... Ai, cara, aí tem Sky Moore que fica pedindo fair catch na linha de 2 jardas. É sempre uma desgraceira, né? A gente também, pelo amor de Deus. Eu sou o Mas esse maior jogo... hater aqui, Bárbara, de Sky Moore. Nossa, gente, o Sky Moore é muito burro. Ele não serve, não sei, cara, assim, e pior que saiu ele, teve uma hora que eu acho que foi o Robinson que foi pegar punch ou kickoff, sei lá. Aí o Guerendo em alguns momentos entrou também Sim. e bagreou, e tipo assim, é muito ruim esse... E olha que no começo do ano deram a chave do time pro cara lá, porque era amigo de não sei quem, que veio e continua a mesma bosta, cara. A sorte é que agora o kicker acerta os chutes. É isso, porque continua a mesma bosta. O Lenoir falou pra gente contratar o Ray McLeod de volta. Amigo dele. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Então a gente falou um pouquinho sobre o nosso ataque, a nossa defesa, os nossos special teams. E vamos partir pro nosso preview, então? Bom, então vamos falar um pouquinho do nosso preview, mas antes a gente vai pontuar aqui, o 49ers está em primeiro na divisão, né? À frente do Rams, do Seahawks, com os mesmos recordes, né? 5-2. E estamos em segundo na conferência, né? Atrás do Green Bay, que tem um jogo a menos, à frente do Philadelphia, do Tampa Bay, do Detroit, e do Seattle, e do Rams, que tem os mesmos, né, recordes que a gente. O nosso próximo jogo será domingo, né, às 2 horas da tarde, contra o Houston Texans, no NRG Stadium. E aí, o que vocês esperam desse confronto? Visto o jogo que o Texans teve contra o Seattle, e foi uma lambança, né, completa aquele jogo ali, né? O que vocês esperam, André? Eu acho que esse jogo, assim como eu falei na semana passada, não espero jogo fácil. Não espero vida fácil para o 49ers. Mesmo que... E agora tá vendo a situação contrária, né? O Falcons tinha batido os Bills e agora os Texans tomaram um cacete do Seahawks. Eu acho que não é a hora de pensar, pô, vai ser fácil, domingo é vitória obrigatória. Eu acho que era um jogo que mesmo antes do início da temporada eu já colocava como uma possível derrota. Não acho que vai ser, né? Quando a gente fala do preview dos palpites eu falo mais sobre isso, mas vai ser uma partida que não... Eles têm condições muito favoráveis para complicar para cima de São Francisco, né? Eles têm alguns pontos no time deles que, se, né, por exemplo, se o jogo corrido dos 49ers não aparecer, lascou, porque essa defesa deles é muito boa contra o passe. Até trazendo aqui alguns dados sobre que, enfim, não sei se já é uma tradição do nosso programa aqui, mas eu sempre gosto de trazer, que são os dados do DVOA e do EPA. O Texans é hoje o 8º em DVOA, então é um time de top 10, que quantitativamente, né, estatisticamente, deveria dizer que eles são um time bom. Ontem ficou muito difícil, tô falando ontem porque a gente está gravando na terça, né? Mas ficou muito difícil de apostar nisso depois do que a gente assistiu contra o Seattle. E o 49ers é o 18º em DVOA. Tem essa discrepância aí, mas agora eu acho que alguns dados que são importantes para a gente considerar. E é muito parecido com o Falcons da semana passada. O Texans ele tem uma defesa contra o jogo aéreo, jogo de passe
muito boa. Então eles têm a melhor defesa da liga em EPA per play. A defesa deles é a que cede a menor quantidade de pontos esperados por tentativa de jogo. Mas eles têm uma defesa contra o jogo corrido que é vulnerável. Eles têm uma defesa que está em 18º lugar, então é correr com a bola. Os dados do 49ers em EPA obviamente melhoraram, né, em relação ao ataque corrido, comparado graças ao grande jogo que fizeram. E por outro lado, a defesa dos 49ers, ela tem números muito bons, justamente aonde o ataque deles é ruim. Então, o 49ers é uma defesa muito boa contra o jogo corrido. O Texans tem o 27º pior jogo corrido da liga. Achamos um time pior que o 49ers, né, para correr com a bola. E aí o caminho deles vai ser colocar as bolas as bolas ficou estranho, né? Lá ele. Essa semana não é Eita. essa semana não é contra o Phoenix, né? Mas vai ser colocar a bola, futebol, nas mãos do CJ Stroud, que de novo, com base na performance dele contra Seattle, não foi nada inspirador. Eu acho que se passa muito pelo problema da OL deles, né, Pedro? Eu acho assim, o Texans, igual o Falcons, eu acho que é um time meio esquisito, porque eu acho que eles ainda são uma incógnita, porque tão longe de uma classificação para os playoffs hoje, porque a AFC tá disputada ali para a Wild Card. Mas assim, eles vieram de 2 jogos bons. Eu vi muita gente falando hoje, o Stroud é uma farsa, olha o que ele fez ontem, né, na segunda-feira contra o Seattle. Mas o cara ele veio de um jogo de 4 touchdowns contra o Ravens. E o outro também um jogo quase que perfeito contra os Titans. São 2 times que estão fracos, mas aí eles entram na bye e aí contra o Seattle não apresentaram nada, né? Mas em compensação também, o jogo corrido deles ontem não existiu. Eles nem tentaram, para falar a verdade. Eles botaram tudo na mão do Stroud. Então, assim, ainda acho que eles estão brigando, não acho que eles vão desistir da temporada agora. E se eles deixarem tudo na mão do Stroud de novo, é vitória nossa, porque ele não consegue carregar o piano sozinho. Mas tem que prestar atenção aí também para talvez fazer a mesma coisa que a gente fez contra os Falcons, pressionar o jogo corrido para tentar deixar tudo na mão do Stroud. Bárbara, eles têm um problema sério ali com a questão da OL, eles não estão... O Stroud está sem tempo de jogar e eles não conseguem bloquear para o jogo corrido, né? A gente vê que o Nick Chubb não consegue desenvolver, nem o Wood Marks lá também, ele apesar de ter feito touchdown, mas o jogo não desenvolve. E eles podem perder ainda o Nico Collins para o jogo contra a gente. Concussão. Então, assim, fica difícil pro lado deles, né? Cara, esse ataque dos Texans, ele tá muito esquisito. Pra mim é o ataque mais esquisito que tem na liga. É um ataque que parece que eles não treinam. Mas parece que é um ataque que todo mundo se conheceu 5 minutos antes do jogo. E aí eles começaram a falar, gente, bora jogar aqui no fundo do quintal? Vamos. Porque é tudo meio no susto. O Stroud, cara, ele tá no 3º ano dele na liga. Fez um primeiro ano muito bom, que, né, todo mundo ficou, meu Deus, os Texans acharam o QB da franquia. Aí fez o segundo ano meio ruim. E aí fala, não, normal, né? Segundo ano tem o sophomore slump lá, o pessoal fica meio esquisito. Aí ele vem para um 3º ano que o time já não é o mesmo, né? Já é um time que tá bem complicado em opções ofensivas, tem uma OL que tá muito mal, e o Stroud não tá conseguindo jogar, ele tá assustado, né? Ele tá o tempo todo sob pressão, não tem tempo para fazer as progressões, ele tem um quarterback, um wide receiver no Nico Collins, que é um bom wide receiver, mas ele tá sendo muito marcado, né? Porque ele é basicamente é o único alvo do Stroud, porque o Christian Kirk, nunca entendi o hype no Christian Kirk, pra mim ele é mega
comum. E anda E mais aí machucado que qualquer ele coisa, né? e anda mais machucado que qualquer coisa. E o que tem mantido os Texans nos jogos, inclusive no jogo de ontem, é a defesa. A defesa tem dado a chance dos Falcons continuar nos jogos. Porque se a gente pega. Tirando. Essas duas vitórias, né, foram contra times realmente muito ruins, né? O Titans e os Ravens que estão caindo pela tabela. Mas nos outros jogos, contra os times que estão competitivos, que eles perderam, por exemplo, eles perderam de 17-10 dos Jaguars. Só. Né? Eles não tomaram apavoro. A Sim. defesa cedeu só 17 pontos. O ataque que não conseguiu fazer nada. Eles pararam o ataque de Tampa Bay Buccaneers em 20 pontos. Só. É. Eles pararam Los Angeles Rams em 14 pontos. Que são ataques que estão bem na temporada. Então, você vê que como a defesa que tá segurando, cara. Tá mantendo o time com condição de ganhar. E ontem foi a mesma coisa. Manteve o time com condição de fazer. Só que chega o ataque, cara, o Stroud não sabe o que fazer com a bola. E aí o jogo acaba não indo. Então é um time que ele tá desequilibrado. Que os 49ers, obviamente, vão precisar pontuar, vão precisar. O ataque dos 49ers vai precisar entrar muito bem no jogo, seja no jogo corrido, no jogo aéreo. A gente vai precisar de Christian McCaffrey de novo, fazendo tudo. É um jogo limpo do Mac Jones ou do Purdy, eu acredito que vai ser o Mac Jones. Sim. Porque a defesa deles vai manter eles no jogo, cara. Isso é fato, assim. Eles vão ficar até o final. A gente não vai meter 40 pontos no Texans. Eu ficaria muito surpresa se fosse um jogo, assim, da gente metendo mais de 30 pontos neles. Eu acho muito, muito difícil. Tanto que nenhum time conseguiu até agora. Né? O que chegou mais próximo foi o Seahawks ontem. Eu acho que assim, a gente tem que, como vocês disseram, eu vou concordar plenamente aqui, a gente tem que impor o nosso jogo corrido, impor a nossa força física na linha ali, fazer o CMC participar do jogo como ele vem participando de todos os jogos. E a gente possivelmente tem a volta do Pearson, né? Pode ser que ele jogue esse jogo. Pode ser. Então a gente tem mais uma peça importante aí que a gente pode distribuir o jogo. Eu acredito que a gente não vai com o Purdy, a gente vai mesmo com o Mac Jones, porque eles não vão colocar ele nesse turf ali para talvez agravar qualquer coisa ainda da lesão dele. E eu acredito, até comentei no grupo lá que eu não vejo o Purdy voltando nem essa semana, nem semana que vem ainda. Eu acho que só volta na outra. Nem na outra. Eu também acho que não. Eles não vão querer arriscar. Então acho que passa muito por essa imposição do nosso ataque, né? Eu acho que o Shanahan já tem um plano bem definido para esse jogo. E o que me preocupa, assim, apesar do ataque deles não estar rendendo, a nossa defesa vai estar ainda mais desfalcada, né? Como a gente falou já, a gente perdeu o Huff, que é um cara que está fazendo diferença no pass rush, está pressionando o QB. Então, assim, eu espero, como a gente falou em outros episódios, um step up, né? Do next man up também, desse cara, do próximo cara, né? Para que a gente consiga dar uma pressionada no Stroud, para que ele continue espalhando a farofa aí. Apesar de que eu gosto muito do jogo dele e tô aqui para defender os QBs sem OL, porque eu já sofri muito com isso também. Então é isso. Beleza. Então vamos partir para os nossos palpites, né? André, quer começar aí? Bom, eu acho que vai ser um jogo de placar baixo. Eu imagino que, e aí até passando pela spread do jogo, Houston está como levemente favorito para essa partida. Eles estão menos 1,5, né? Assim, praticamente não tem definição nas casas de apostas. Eu acho que o 49ers vence essa partida. Vai depender de ter uma performance como foi na semana passada, no jogo corrido, mas eu acho que o Niners ganha. Aí vai fazer valer um time que talvez a melhor comissão técnica, mesmo que a gente seja meio não vou falar viúva do Demico não, porque agora o nosso ex-principal voltou. Exato. Nosso pai. Eu vi alguém falando que, eu não sei aonde, em algum lugar que eu vi, que a estratégia é o Texans dar uma capengada aí umas 2 temporadas, só o prazo do
ser contratado para head coach em algum lugar e o Demico voltar para fazer a carreira. Eu falei isso aí. Foi você. Daqui 2 anos, Saleh vai arrumar um emprego de head coach e o Ryan vai ser demitido, então vem pra gente. Eu acho que em termos de comissão vai pesar muito nesse jogo, mesmo que a defesa dele seja muito boa. Vai ser um jogo muito difícil, mas eu acho que o 49ers ganha. Meu placar é 17-13. O meu palpite não fica muito longe, vou ser breve, mas eu acho que vai ser Falcons 17 e 49ers 20 com gol do Ed Dinheiro no final. Então a gente ganha por 3 pontos. Falcons não, né, Pedro? Opa, 20 49ers, 17 Falcons, com gol do Ed Pinheiro no final do jogo. Ele ainda mandou o Falcons de novo. É Texans. Nossa, não, foi mal. O Pedro tá louco. Nada aí, tô doidão, é o sono já, galera. Eu queria jogar contra o Falcons de novo. Ele queria ganhar de novo. Beleza. E aí, Bárbara? Cara, eu acho que é aquilo, vai ser um jogo mega ganhável pros Niners. Eu tava super confiante no jogo contra os Falcons e estou de novo nesse. Eu acho que o São Francisco ganha. Muito por conta que o nosso time é mais bem treinado do que, com todo respeito ao Demico, amo. Mas é um time que tá mais com sangue no olho do que os Texans parecem estar. Então, acho que vai ser 23-14 para São Francisco. Eu vou aqui agora na contramão de tudo que eu já fiz nesse podcast. Eu vou falar para vocês que vai ser o primeiro atropelo do 49ers na temporada. Vamos meter 35 pontos aqui. Vai ser 35-10. E vou profetizar aqui que teremos o primeiro TD corrido de Brian Robson na temporada. Ô, louco. Ô, louco. Vamos. A gente vai. Foi longe. Fui longe dessa vez. Tô confiante. A gente fez igual aquele placarzinho do GE, né? Todo mundo votando no time que vai ganhar, então vai dar o contrário. Exato. Pra deixar registrado. Não, certeza. A zica vem. Completamente. A zica vem. Mas é isso. A gente conversou um pouquinho sobre o jogo. Já tivemos o nosso preview. Acho que por hoje é isso, né? André, quer se despedir da galera aí? É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, pelas críticas, pelos elogios, os queixumes. A gente também tá lá no Twitter, né? Essa semana a gente acompanhou a partida por lá, no X. André fez um excelente trabalho aí. Valeu. Pedro? É isso aí, galera. Mais uma vitória para a conta. Agora é playoffs. Não tem como ter outro objetivo. Sangue nos olhos e Go Niners. Bárbara? Obrigada, gente, pelo convite. Quem aí não segue ainda, por favor, siga 49ers Mil Grau nas redes. Estamos com o podcast também. Gravações ao vivo toda terça e sexta. E obrigada por terem me chamado. Sucesso para o projeto Fateful Talk. É isso aí, galera. Reforçando aí o pedido da Bárbara. Ela foi uma das pessoas que impulsionou a ideia da gente aí fazer o podcast. Então, agradecer muito de coração para ela. Sigam lá o trabalho deles lá no Mil Grau, que é sensacional. Eles estão sempre fazendo lives, vale a pena acompanhar. Conteúdo de qualidade, tá? E agradecer... Mais ou menos, né? Qualidade mais ou menos. Agradecer aí a presença de todo mundo, agradecer aos nossos ouvintes aí. E é isso. Um abraço, nação, e até a próxima.